Jesus, amém? Vamos louvado seja o nome de Jesus. Fique sentado um pequeno momento, vamos dar a nossa saudação. Nós estamos aqui mais uma vez, né? Junto com os amados, adorando ao Senhor neste culto, né? Sempre quando os irmãos nos convidam, nós estamos presentes, né? Mas igual eu falei com o irmão aqui, para mim não tinha problema não. Se você quiser deixar a irmã lá trazer a palavra, que é a palavra do Senhor, né, irmãos? Então a irmã também, com certeza, é um vaso de Deus, né? Estaria trazendo também uma palavra, eu dividiria, eu daria uma saudação, ela traria a mensagem para nós, não teria problema, tá, minha irmã? A nossa parte, né? Nós estamos aqui para realizar a obra do Senhor Jesus. Amém? Então nós estamos agradecidos pelo esse convite, né? Para falar de um assunto assim tão importante nas épocas em que nós estamos vivendo e pelas estatísticas, né? Pelos os acontecimentos, né? A cada dia que se passa vai se deteriorando mais, né? As coisas vão se complicando mais, não é mesmo? Então, e nós precisamos a cada momento nos alicerçar, né? Porque eu gostaria de fazer uma pergunta aqui. Quem é que aqui que não faz parte de uma família? Aqui. Quem é que não faz parte de uma família aqui? É impossível, né? Todos fazem parte de uma família, não é mesmo? Então, o culto da família está relacionado a qual para todos nós que estamos aqui, pois precisamos de uma orientação de Deus a cada momento, a cada instante, não é mesmo? Para poder assim continuar nossa jornada e vencendo os obstáculos que são colocados em nossos caminhos. Meu Deus. Amados irmãos, eu gostaria que os amados irmãos abrissem as suas Bíblias aí no Salmo 128. E eu gostaria de ler o Salmo 128 também no livro de Gênesis, capítulo 2. Gostaria de ler alguns versículos aqui para a nossa meditação também. Salmo 128, depois Gênesis capítulo 2, vamos ler a partir do verso 18. Aleluia. Salmo 128 primeiro. Quem achou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor neste momento. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Aleluia. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, e feliz serás, e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás os bens de Jerusalém em todos os dias da tua vida. E verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Agora Gênesis capítulo 2, verso 18 em diante, diz assim: E disse o Senhor, Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, o trouxe a Adão, para este ver como lhe chamaria. E tudo o que Adão chamou, e toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo gado, e às aves dos céus, e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava adjuntora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse a Adão: essa agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Amém, irmãos? Pode sentar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bendito seja Deus. Aqui está uma palavra, irmãos. A primeira organização da família
foi organizada por Deus, né? Porque nós observamos que o Senhor sempre, para o homem, ele sempre organizava com perfeição. Deus não dá para um ser humano coisas imperfeitas ou que não é boa ou que vai prejudicá-lo. Deus, quando Ele quer abençoar, Ele abençoa da melhor maneira possível. Aleluia. Então nós observamos que o Senhor criou ali todos os seres viventes, né? E criou Adão. Mas Adão, ele observava ali no jardim, amados, que ele não tinha uma companheira. Ele via todos os casais de animais, né? Que eram macho e fêmea, e todos andavam no jardim, né? Ele ia, cuidava dos animais, pôs os nomes nos animais, mas com certeza ele olhou para si, do lado dele não havia quem estivesse diante dele, ou ao lado dele. E diz a sua palavra, amados irmãos, a palavra de Deus, que o Senhor não tinha esquecido de Adão, não. Deus, aleluia, deixou para criar o melhor para ele por último. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor, porque Adão, aleluia, ele tinha que primeiramente colocar a ordem em todos os seres viventes, dos animais e de répteis. Mas então, o Senhor olhando para ele diz assim: não é bom que o homem esteja só. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Não é bom que o homem esteja só. Então Deus, amados irmãos, Ele não falou essa palavra só para Adão, não. Ele falou para todos os homens. E até o dia de hoje, os homens na face da terra, não é bom que o homem esteja só. E nós observamos que o homem, ele foi criado, aleluia, perfeito. Mas ao lado do homem tinha que ser colocado alguém que tivesse assim uma capacidade de ajudá-lo, uma adjuntora, uma companheira. Então, amados irmãos, nós estamos vivendo numa época de hoje, como já foi falado no início aqui, as famílias estão sendo bombardeadas com tantos acontecimentos, como já foi criados, até mesmo alguns estudos que já foram para alguns colégios, não é mesmo? Tem algum país, essa semana mesmo, tem um país que me parece, não me falha a memória, é a Venezuela, né? E eles não aceitaram nos colégios a cartilha que ensina a ideologia de gênero, né? E nós observamos que o Brasil está sendo bombardeado nas escolas. Os amados irmãos sabem que entrou nos colégios. As crianças estão ali para aprender, não é mesmo? Para serem ensinadas. E elas estão no seu lar. Então, elas ali são obrigadas a ouvir aquilo que os professores passam para elas. E então, amados irmãos, e isso tem trazido para a sociedade brasileira um caos terrível, uma destruição, daquilo que Deus organizou. Porque o Senhor diz a sua palavra, Ele diz assim: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora. Louvado seja Deus, uma companheira, uma ajudadora, aleluia, uma auxiliadora, para que esteja com ele. Bendito seja o nome do Senhor. Se eu for perguntar aqui para um homem aqui, qualquer um que seja aqui, se ele gostaria de ser só, aleluia, mesmo que você, não sei se todos aqui são casados ou não. Quem aqui que é solteiro aqui, por favor, os homens que são solteiros, ali está ali. Tem alguém aqui que é solteiro, o varão? Olha só, cada um já achou a sua aquela metade, né? Todos aqui não quis ficar na margem da estrada, não, né? Por quê? Porque isso já veio do plano de Deus no coração do homem, para que o homem assim pudesse ter alguém, aleluia, do seu lado para o auxiliar. Bendito seja o nome do Senhor. E amados irmãos, e Deus, quando criou e colocou ao lado de Adão, colocou algo perfeito, uma perfeição, porque tirou do seu próprio corpo. Verdade. Aleluia. Tirou da sua própria costela. Tirou, amados irmãos, ali do seu lado, aquela costela. Diz a palavra que Adão, enquanto o Senhor trabalhava, enquanto o Senhor formava, enquanto o
estava fazendo? Estava dormindo um profundo sono. Que maravilha, né? Enquanto o Senhor preparava, o homem estava num profundo sono. Então isso, o que isso quer dizer, amados irmãos? Que quando a coisa é de Deus, aleluia, quando o projeto é do Senhor, não precisa do homem desesperar, não. Nós estamos vivendo uma época que os homens, muitas das vezes, se desesperam e vai querendo organizar por ele próprio, e então vem querendo avançar e vai à frente, e quando vai e acontece de arrumar alguém, às vezes não estava no plano de Deus, o projeto ali não era que fosse aquela pessoa, e às vezes as coisas dão errado. É o que está acontecendo muito nos dias de hoje, porque o inimigo, o nosso arqui-adversário, ele já é o bombardeador das famílias. Ele é aquele que está ao encalço de todas as famílias, para que elas estejam desestruturadas, para que elas estejam desorganizadas. E então, quando o ser humano, ele se apressa em avançar e passar na frente de Deus, as coisas podem, aleluia, dar errado. E então, amados irmãos, e hoje nós observamos muito isso, e principalmente nos dias de hoje, as mulheres, né, também. Às vezes elas não sabem esperar um companheiro, e às vezes ela logo já, ainda mais no evangelho, né? No meio do povo de Deus, não é mesmo? Então elas não sabem esperar, muitas das vezes não têm paciência, né? De esperar em Deus, e às vezes não fica bem na igreja, não fica bem na casa do Senhor, e às vezes vai correndo procurar alguém, amados irmãos, que vai ser um espinho na sua vida. E depois começa a chorar, começa a reclamar. E por que Deus fez isso? Mas porque não soube ter paciência, aleluia, e esperar o momento certo de Deus. E o nosso Deus, no dia de hoje, Ele está falando através da sua palavra, que foi Ele que organizou a família. Aleluia! Ele que preparou a mulher. E a mulher que Ele preparou, Ele tirou do seu próprio corpo, que foi de uma costela, e formou, e aleluia, e colocou diante de Adão. E diz a palavra que quando Adão acordou do sono, ele olhou, ele viu que tinha alguém ali que estava de acordo com os seus requisitos, com os seus propósitos. Então diz a palavra, amados irmãos, que Adão foi o primeiro profeta. Quando ele olhou, ele falou assim: essa é osso dos meus ossos, aleluia, e carne da minha carne, portanto será chamada varoa, porquanto do varão foi tomado. E então deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e uniciar a uma mulher, e serão os dois numa só carne. Bendito seja o nome do Senhor. Então, amados, então quando assim organizou, e ali o Senhor abençoou aquele lá, aquela família, e logo a seguir já vieram os filhos, não é mesmo? Louvado seja o nome do Senhor. Adão não teve que deixar pai e mãe, porque ele foi o primeiro, ele foi o progenitor, né? Mas nos dias de hoje, depois da geração aumentou, então os filhos, aleluia, foram saindo dos seus lares. A ordem de Deus é essa, que o homem deixe o seu pai e sua mãe e se una a uma mulher, para que seja os dois em uma só carne. E então dali para frente se organiza a família. Aleluia. Porque a família, amados irmãos, no sentido geral, eu não sei se poderá se atingir alguém aqui nesse sentido, mas eu quero que vocês entendam o seguinte: a família, ela é organizada de marido, mulher e filhos. Quem diz amém? Amém. Marido, mulher e filhos. Aleluia. Porque quando um casal, né, pode acontecer, né? Alguém, dependendo aí do planejamento, nós não queremos entrar nesses méritos, né? O casal, o marido e a mulher, né? Eles projetam: não vamos ter um filho agora, vamos ter só um. O outro, não vamos ter dois, o outro não, queremos ter 5, o outro 10. Isso aí é um projeto em que as famílias, elas se organizam e projetam e colocam em prática na sua vida. Mas, amados irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Diz a palavra que o varão, aleluia, ele é o cabeça do lar, e a mulher é a rainha do lar, e os filhos são a herança do Senhor que Deus coloca em nossos caminhos. Bendito seja Deus. Eu creio aqui que a maior parte dos casais aqui, ele já tem os seus filhos,
Mas se você ainda não tem, aleluia, se tem condições, a não ser que você não tem como, não dá, né? Mas projete pelo menos ter um filho, porque isso daí preenche a família. Preenche, amados irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Os casais podem dizer amém nessa hora aí. Glória a Deus. Mas tudo projetado, não é mesmo? Não é de qualquer maneira. Porque há muitos casais que vão e organizam e tem um filho, aí não projeta, não planeja, daqui a pouco tem outro filho outra vez, e daqui a pouco tem mais outro, e mais outro, não tem um serviço, não tem uma casa organizada, não tem nada organizado. Aí então o que acontece? Vai passar dificuldades e necessidades porque não colocou tudo em organização. E o homem e a mulher, ele tem que ter essa organização, mas aleluia, mas eles não podem planejar casar e não ter nenhum filho. Não pode, irmãos. Porque a Bíblia fala, olha só, o texto que nós lemos aqui, bendito seja o nome do Senhor, no Salmo 128, diz assim, olha, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Bendito seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Bem-aventurado o varão que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho das suas mãos, feliz será e te irás bem. A tua mulher será como uma videira frutífera, aleluia, aos lados da tua casa. Os teus filhos, olha só, como uma plantas de oliveira à roda da tua mesa. Então, amados irmãos, no passado, nos dias de hoje, às vezes é mais difícil, mas no passado as mulheres brigavam uma com a outra para que o marido delas desse um filho para elas. Não é mesmo? Vocês vão observar lá que Jacó lutou. Teve muitas mulheres ali. Sara queria ter um filho, não é mesmo? E diz a palavra que ali eles precipitaram, colocaram Agar, e não era o plano de Deus, que o plano de Deus é que Sara tivesse um filho com Abraão, não é mesmo? E então, e foram para frente outros também acontecimentos, e quando a mulher era estéril, diz que era uma tristeza no lar, a família ficava triste, o homem ficava triste, a mulher ficava triste, porque ela queria, aleluia, ser aquela que daria a luz a um filho, a uma criança, que desse ali uma alegria para aquela família. Louvado seja o nome do Senhor. E hoje nós observamos, amados irmãos, que a maior parte, né, já não querem ter mais filhos. Você pode observar que nas igrejas, a maior parte das igrejas, é difícil ter criança, né? Você pode observar que tem as crianças daqui hoje, né? Será que ficou em casa, né? Tem alguns que deixam em casa, não sei, só Deus sabe, né? Só Deus sabe se ficou em casa ou não, ou ainda não tem, já está no planejamento, né? Já está a caminho. Louvado seja o nome do Senhor, mas tem que ser projetado para que a família, louvado seja o nome do Senhor, ela seja assim, organizada, bendito seja o nome do Senhor, e assim, organizada na presença de Deus. A mulher é como uma videira, e os filhos como plantas, louvado seja o nome do Senhor, plantas de oliveira à roda da tua mesa. E diz a palavra, que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O homem temendo a Deus, aleluia, o homem que é assim, ele anda nos caminhos do Senhor, ele deixa o projeto, ele deixa a organização, ele faz a sua parte, mas Deus vem e coroa ele com as bênçãos que ele precisa para que a família seja mais e mais abençoada na presença do Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás os bens de Jerusalém em todos os dias da tua vida. Aleluia! E também, amados irmãos, os filhos no casal já é a organização, é a ordem de Deus, né? O Senhor disse na sua palavra, quando ele criou o homem e a mulher, o que o Senhor falou? Crescei-vos e multiplicai, né? Então, não é dizer que vai fazer uma coisa Deus organizada, que os irmãos entendam bem isso, não é mesmo? Mas uma coisa organizada. Então, louvado seja o nome do Senhor, porque os filhos, diz a palavra, que são herança do Senhor. Então Deus coloca em nossas mãos, aleluia, as heranças, para que nós venhamos a cuidar junto com as nossas esposas. Louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho 4 filhos, amados irmãos, que Deus deu, eu e minha esposa, né? Minha esposa está ali, está do lado ali, né? Nós estamos casados há 39 anos, né? E o Senhor nos deu
4 filhos, né? E temos agora 4 netos, né? A família já foi ampliando, não é mesmo? Louvado seja o nome do Senhor. E assim nós vamos estendendo, porque é bênção de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Deus coloca esses, aleluia, esses projetos, esses planos, essas bênçãos em nossa vida, porque, aleluia, Deus assim falou para o homem. Mas, amados, nós observamos que desde ali de Gênesis, aleluia, o inimigo ele tem perseguido. Quando a família ela é organizada, vocês podem observar que a maior parte dos filhos dos crentes, né, eles não estão na igreja, para trazer para a igreja, para estar no evangelho, é uma dificuldade, é uma luta, né? Os filhos às vezes querem ficar em casa, né? Querem estar presos a alguma coisa, e muitas vezes os próprios pais são culpados dos filhos ficarem em casa, né? Porque às vezes, ao invés de orientar o filho, ensinar o filho, andar junto com o filho, levar o filho para a casa do Senhor, porque há muitos pais também nesse sentido, da sua família, que acham que os filhos vão atrapalhar a ele a ir no culto e cultuar a Deus. Tem, irmão, já vi comentários assim, de pais que deixam os filhos em casa, porque os filhos vão atrapalhar a eles de cultuar a Deus. Isso não deve ser assim. E como é que o filho vai ser ensinado? Como é que o filho vai aprender a vir para a casa de Deus? Aleluia! Eu tenho, amados irmãos, nossos 3 filhos, né? Uma filha, ela anda no caminho do Senhor, mas ainda não se batizou. Mas os outros 3 filhos nossos, eles se batizaram, eles são membros de igreja, né? Eles estão levando os nossos netos também para os caminhos do Senhor. Então isso muito nos alegra. Louvado seja o nome do Senhor. Mas é uma batalha, porque nós observamos que nós podemos trazer em nossa organização os filhos até uma certa idade. Você pode ensinar, você pode educar, você pode orar com ele e levar ele, mas quando chega uma certa idade, ele já começa a falar: não, pai, hoje eu não vou na igreja não. Filho, hoje é domingo, logo domingo, não, domingo eu não quero ir na casa do Senhor não, porque hoje eu vou descansar um pouco. A Bia não quer descansar nada, quer ficar lá no celular, né? No seu joguinho, né? Quer na televisão ver lá os seus programas favoritos, não é mesmo? E os amados irmãos sabem que a mídia, ela tem desestruturado muitas famílias. Porque, aleluia, há muitas famílias que têm deixado de servir a Deus por causa da mídia, né? E a mídia, os amados irmãos, sabem que elas são influenciadas pelas artimanhas do inimigo. Porque o inimigo ele usa a mídia para julgar para as famílias, para que as famílias abandonem a Deus. Vocês podem observar, agora no colégio já está aí esses ensinos, essas cartilhas, alguns lugares já foram colocados aqui no Brasil, tem outros lugares que não, né? Então está assim essa parte, não é mesmo? Mas nós observamos que assim estão sendo afetados os filhos, os nossos filhos, de serem conduzidos para a presença de Deus. Muitas das vezes, amados irmãos, os pais, aleluia, ao invés de ser o exemplo, como diz a palavra, ser o cabeça do lar, ser o ensinador, o progenitor do lar, às vezes o pai deixa a desejar com a sua esposa, né, e com os seus filhos. Aí então o lar fica desestruturado, porque os amados irmãos sabem que é assim. É 24 horas por dia que nós atravessamos essas batalhas, essas afrontas. Bendito seja o nome do Senhor. Mas se nós nos voltarmos para o Senhor, com certeza seremos reestruturados, seremos organizados, seremos abençoados, porque o Senhor, Ele é o grande, aleluia, abençoador das famílias na face da terra. Aleluia, Jesus. Porque Deus assim organizou: deixará o homem, seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão os dois numa sua carne. E depois que eles se tornam os dois numa sua carne, eles têm que prosseguir na jornada da procriação, não é mesmo? Há uns tempos atrás nós tínhamos no Brasil aproximadamente 120 milhões, né, de habitantes, né? Aí depois passou para 200 milhões, né? Não é mesmo? Não é assim? É a procriação só aumentada, agora já é uns 250, né? É por aí assim, né? 250 milhões. Uns tempos atrás, o mundo era aproximadamente aí uns 5 bilhões, agora já passou de 7, né? Já passou, e olha que morre gente, irmãos. Mas o crescimento, mesmo assim, muitas famílias
não têm tido essa opção de terem filhos, mas há muitas famílias que estão tendo aí um filho, 2, 3, não é mesmo? E estão organizando aí, estão indo para a frente, porque os filhos, diz a palavra do Senhor, que eles não podem parar de vir, porque os filhos, amados irmãos, são projetos de Deus nas famílias. Bendito seja o nome do Senhor. Eu creio que aqui a maior parte das irmãs aqui, com certeza, gostaria, mesmo que você é solteira ainda, né? Tem uma irmã aí que é solteira? Solteira? Quem é? Solteira, entendeu? Sai, irmã aí. Solteira, tem irmã, né? Eu creio que muito em breve nós vamos profetizar para a sua vida, né? Para vocês nessa noite, as bênçãos de Deus para você, tá bom? Para que você alcance de Deus esse projeto, não é mesmo? Porque, amados irmãos, é bom. Aleluia. Louvado seja o nome. É trabalhoso. Nós sabemos que é. Porque os filhos, dependendo da hora, eles trazem assim para nós, assim, uma certa preocupação, como nós passamos, como é que eu passo, irmãos? Já passei, não é mesmo? O meu filho mais novo, o caçula, vai fazer 23 anos, né? A mais velha tem 38 anos, né? 38, já vai para 39 anos, a mais velha, não é mesmo? E nós sabemos o que nós passamos neste mundo, e principalmente nos caminhos do Senhor. A família que quer trazer a família toda assim desestruturada, sem uma orientação, né, bíblica, eles não se preocupam com essas coisas. Mas nós que estamos na casa do Senhor, nós que estamos na presença do Senhor, precisamos a cada momento nos preocupar com isso, amados irmãos. Então nós podemos observar que nós estamos na igreja, por exemplo, e eu já vou fazer o mês que vem 63 anos, né? Estou com 62, vou fazer com 63 anos. Hoje em dia é difícil a gente ver na igreja jovens se preocupando, se preparando para um ministério, por exemplo, né? Às vezes, para levantar hoje em dia um pastor jovem está difícil. Você pode observar que poucas igrejas têm isso. Às vezes os próprios filhos dos crentes não querem ser um pastor, não querem ser um obreiro na casa de Deus. Aí então nós temos atravessado essa dificuldade, louvado seja o nome de Jesus, nas famílias. E então, amados irmãos, e nós precisamos pedir a Deus que nos ensine, porque nós precisamos ser ensinados para assim conduzir os nossos filhos na presença do Senhor. Bendito seja a nossa esposa, tratar com carinho, com atenção, amados irmãos, porque as nossas esposas também é um bem que Deus colocou em nossas mãos. Louvado seja o nome do Senhor. E às vezes tem maridos que não tratam as esposas assim direito, mas são as afrontas, são os ataques do inimigo, que ataca por todos os lados. Então nós devemos ser prudentes, devemos vigiar nessa parte, para que a família não seja desestruturada, não seja desorganizada. E amados irmãos, e vocês podem observar que as famílias, elas fazem a igreja crescer. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Então, quando o marido e a mulher estão na casa do Senhor e eles conseguem trazer os filhos ali nos caminhos do Senhor, como diz a palavra em Provérbios 22, versículo 6, está escrito assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e quando envelhecer não se desviará dele. Então, os pais, eles têm que trazer os filhos guiando e orientando no caminho, não é mesmo? Vocês podem observar, ensina as crianças, não é o caminho, né? No caminho. Porque se ensinar o caminho, às vezes o pai e a mãe não estão bem. Às vezes, por exemplo, existem muitos maus exemplos de filhos. Os pais são responsáveis, porque os pais muitas das vezes não dão um bom testemunho para os filhos. Aleluia! Então, amados irmãos, e diz a palavra que o pai, ele é o sacerdote da família. Ele é o sacerdote, aquele que, aleluia, é o cabeça, ele é o sacerdote, não é mesmo? É aquele que está sempre do lado e à frente levando. Bendito seja o nome do Senhor. As crianças, aleluia, a sua família nos caminhos do Senhor. Nós temos vários exemplos de homens que tinham uma certa postura, irmãos. Vamos observar ali, por exemplo, na família de Josué. Vocês vão observar ali que Josué, ele era um homem que era um cabeça do lar, né?
Ele chegava ali, pode observar lá, Josué capítulo 24, verso 15. Ele falou assim: se vos parece bem, chamou todo o povo de Israel e disse: se vos parece bem servir a outros deuses. Ele respondeu pela sua família. Ele não chegou pela esposa, tu quer servir ao Senhor? Meus filhos, tu quer servir ao Senhor? Não. Ele respondeu pela sua família. Aleluia. Se vos parece servir bem a outros deuses, eu, porém, e a minha família serviremos ao Senhor. Palavra de um sacerdote, de um cabeça, que trazia a sua família nos caminhos do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Você entendeu uma outra coisa também, amados irmãos? Bendito seja Deus, um outro também que diz a palavra, que trazia a sua família, mesmo não sendo evangélica, mas diz a palavra que ele era um homem temente a Deus. Ele era um homem que orava, ele era um homem que dava esmolas, e diz a palavra de Deus que o Senhor olhou para aquele homem e falou assim: esse homem, ele está quase andando nos meus caminhos. Então diz que apareceu para ele o anjo e falou com ele assim: olha, Cornélio, as suas orações têm subido em memória de Deus, mas agora você faz o seguinte: vai à rua chamada direita, lá está lá o Pedro, e manda ele vir para que ele venha e ore, aleluia, e fale das coisas da maravilha de Deus. Então, amados irmãos, diz a palavra de Deus que Cornélio, ele sendo o cabeça do lar, ele com certeza ali começou a esperar que Pedro viesse para pregar para aquela família. E ele reuniu toda a família dele. Ele teve essa autoridade, reuniu toda a família. E nós podemos observar que hoje, amados irmãos, bendito seja o nome do Senhor, tem lares que às vezes a gente vai, até o marido e mulher assim, para reunir a família para o culto, é difícil, né? Às vezes um filho, não quer agora, daqui a pouco eu vou. Aí vai estar lá no celular, no WhatsApp, no Facebook, está lá nas redes sociais, todas as partes, né? E então, mas ele teve essa capacidade, essa autoridade de chamar, aleluia, a sua família. E quando o apóstolo Pedro chegou, diz a palavra de Deus que todos estavam ali assentados para ouvir a palavra do Senhor. Aleluia! E diz a palavra de Deus que Cornélio, amados irmãos, falando ali com Pedro e falando com ele. Então Pedro ali um pouco meio duvidoso, né? Porque ele não tinha entrado na casa de uma pessoa que não era judeu, né? Que não era israelita. Mas ali o Deus apareceu para ele, mostrou para ele, ele foi e pregou. E diz a palavra que o apóstolo Pedro, quando ele estava pregando, amados irmãos, aleluia, quando ele estava pregando ali, aleluia, diz que o Espírito Santo veio sobre todos aqueles que ali estavam, e diz a palavra de Deus que eles foram batizados com o Espírito Santo, aleluia, Cornélio com a sua família, e diz a palavra que quando eles receberam o Espírito Santo, diz que foi batizado ele e toda a sua família, aleluia, e começaram a servir a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Então, amados irmãos, e nós precisamos resgatar esses princípios nos caminhos do Senhor. Nós somos assim, aqueles que devemos dar a continuidade da organização das famílias, aleluia, na face da terra. Bendito seja o nome do Senhor. Então você, meu amado irmão, que está aqui, você que é marido, aleluia, ame, honre a cada dia mais a sua esposa. E você que é marido, e você que é mulher, seja sempre submissa ao seu esposo. Ame o seu esposo, aleluia. E quando for conversar com o filho, que é uma das coisas também que nós estamos observando que tem prejudicado muito, quando o pai vai corrigir o filho, a mãe passa a mão por cima. Isso não deve acontecer, principalmente na presença do, né? Às vezes o pai, não, você vai ficar de castigo hoje. Aí a mãe fala, não faz isso com o menino não, coitado. Aí pronto, já tirou a autoridade do pai. Vocês podem observar que tem filhos que quando o filho é corrigido pelo pai, ele corre lá pro lado da mãe, porque a mãe vai dar apoio. E então às vezes ele vai, a mãe corrige, aí o pai não traz assim aquela boa organização com os filhos, aí faz qualquer coisa com o filho agradar e vem, aí então fica difícil a organização no lar, quando, aleluia, não está organizado, não estão ali unidos nas mesmas palavras e nos mesmos pensamentos. Então, louvado seja o nome do Senhor, que vocês venham ficar unidos, mesmo que você não concorde, ou que nós não concordamos com alguma coisa entre marido e mulher. Se tiver um filho, é melhor que você converse com ele
com o marido ou seu esposo, no particular, chame, converse. Olha, você não, acho que você foi um pouco pesado naquela palavra, né? Você não devia agir assim dessa maneira. Mas na frente dos filhos, os filhos eles vão começar a ficar sem vergonha. Desculpa a expressão, tá, irmão? Eles vão ficar assim um pouco meio sem vergonha, porque eles vão perder a autoridade. Eles vão perder o vínculo da família e da paternidade que vem dos seus pais. Então, louvado seja o nome do Senhor. Então, amados irmãos, nós temos, é difícil sim, são aproximadamente, só no meio evangélicos, 50% de separações de casais que tem acontecido nos dias de hoje, não é mesmo? São muitas famílias que estão se destruindo. Tem casais aí que não ficam 1 mês, 2 meses casados, não é mesmo? Fez toda aquela festança, não é mesmo? E de repente, do nada, se separam e não colocou valor naquilo que se preparou. Então não teve um preparo. Então louvado seja o nome do Senhor. Então eu digo uma coisa para você: faça assim na presença do Senhor, faça assim diante de Deus, deixa Deus, aleluia, estar no controle da sua vida. Venha, aleluia, e você profetiza também bênção para os seus filhos, aleluia. Quais as mães aqui que têm filhos? Por favor, levante a mão. Que tem filhos? Ah, tem várias, né? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei se vocês receberam aí as mensagens no WhatsApp, né? Que diz assim, uma pessoa colocou assim, eu não vou falar as palavras não, tá? Colocaram assim: nunca diga isso dentro da sua casa. Já chegou a ver eu falar assim? E vem várias palavras assim, não é mesmo? E então tem palavras que os pais têm que evitar de falar com os filhos. E tem palavras que as mães têm que evitar de falar com os filhos, né? Você não presta, você não vale nada, você não vai para frente, por isso que você é sempre burro e vai continuar assim. Essas coisas todas que os amados irmãos sabem que tem acontecido, e muitos filhos têm absorvido essas palavras. O inimigo, ele sabe, ele conhece, aleluia, aquilo que nós falamos. Então ele joga aquilo contra os filhos, e os filhos, se nós não vigiarmos e não tomarmos a dianteira, os filhos vão ser aquilo que os pais estão falando. Porque a palavra de um pai e de uma mãe tem poder, irmãos. Tem poder, diz a palavra. Tem poder para abençoar. Aleluia. Então, se você não tem palavra para falar com um filho, não fale. Não fale naquela hora. Se você não está sem condições, então é preferível você ficar calado naquele momento. Mas, por favor, evite de falar palavras de maldição para os seus filhos, ou palavras assim, de maldições para a sua esposa, ou até mesmo, tem esposas que falam mal do esposo para outros. Isso não é bom, não é mesmo? Então depois fica sabendo. É uma coisa que não se deve acontecer. Assim, esse disse-me-disse entre meio às famílias, porque isso prejudica a estrutura e a organização da família. Mas se nós, amados irmãos, andarmos, aleluia, guiados pela presença do Senhor, como diz a palavra de Deus aqui: bem-aventurado o homem, aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Se nós andarmos nos caminhos do Senhor, em todas as palavras, em todas as organizações, bendito seja o nome do Senhor, Deus virá sempre para nos abençoar. E nesta noite, aleluia, eu quero junto com você abençoar a sua família, a nossa família, em nome do Senhor Jesus. E você que quer abençoar os seus filhos aí, levante as mãos, por favor, e diga comigo assim: eu abençoo a minha família, em nome de Jesus. E toda maldição seja repreendida pela presença de Deus. Amém, Jesus. Aplauda o Senhor Jesus. Aplauda a Deus. Aleluia. Como a irmã já cantou ali, né? A minha família é de Jeová, né? A nossa família, ela pertence a Deus. Porque Ele foi o primeiro organizador. Ele foi o primeiro que organizou um casamento. E nós sabemos, amados irmãos, que a família organizada, com certeza, diz a palavra, uma família organizada é uma igreja estruturada. Você pode observar, se nós, por exemplo, como pastores, se nossos filhos, as nossas esposas não estiver conosco, nós temos dificuldade. Temos dificuldade, irmãos. Um obreiro que aqui está, não é mesmo? Se a esposa não estiver do seu lado, você pode observar, tem muitos varões que às vezes acontece, né?
Às vezes ele caminha para lá, cadê a sua esposa? Tu não é casado, não. Os amados irmãos sabem que o negócio é meio complicado nos dias de hoje, né? E não pode o varão ficar, né, andando assim, dependendo da hora, sozinho, não, né? Porque o negócio é meio complicado, né? Então, amados irmãos, e é bom, louvado seja o nome do Senhor. Não, tem que vigiar nessa parte, sim, não é mesmo? Então, quando o homem puder, irmãos, vai fazer evangelismo, vai para a igreja, vai para a casa do Senhor, tem condições de estar ao lado do esposo, vai. Agora você não vai fazer aquilo que o esposo não quer fazer, né? Meu bem, vamos para a igreja, amor. Não quero ir não, então também não vou não. Aí não, né? Aí já complica o negócio, fica complicado, né? Aí não, aí tem que, né? Tem que fazer, mas tem que fazer todo o possível para preparar, né? E tem casos também que o inimigo, já aconteceu isso também em muitas famílias. Às vezes a família está bem, está na bênção, na mão da presença de Deus, todo mundo está abençoado, vai preparar para ir para a casa do Senhor. Aí quando chega um pouquinho antes de acontecer de ir para a casa do Senhor, acontece um problema lá, um impedimento, uma palavra que alguém falou, alguma ação que agiu, já sai brigado, o marido na frente, a mulher atrás, né? E os filhos, né, empurrados, né? Então, e vai para a casa do Senhor, e quando chega lá, principalmente o obreiro, vai dirigir o culto, como é que vai fazer? Irmãos, nós estamos aqui reunidos em nome de Jesus. E a família, e às vezes a esposa, né, aí aparece aquele cântico de Cainão, né? Mamãe, vamos morar aqui na igreja, né? Então, e nós não podemos acontecer isso na nossa família, na nossa vida, né? Para que nós sejamos só bênção aqui, né? Mas, aleluia, bênção também nossos lares. Quando nós saímos dos nossos lares, vamos estar em paz com nossos esposos, com as nossas esposas, vamos estar em paz com nossos filhos, aleluia, para quando você chegar aqui, você seja verdadeiramente um sacerdote do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Amém, igreja? Quem entendeu a mensagem do Senhor, diga amém nesta noite, e deixa Deus trabalhar na sua vida, e que você venha ter um ano próspero na presença do Senhor com a sua família. Vamos ficar de pé nesta hora, vamos agradecer a Deus por essa oportunidade. Aleluia. Eu sei que é difícil, né? Mas se você quiser estar ao lado do seu esposo, do seu filho e filha, junto agora para a gente fazer essa oração, pode fazer, tá? Tem que ir lá para trás, né? Se você quiser fazer essa oração junto aí, se tiver